O fim da jornada 6 por 1. Será que isso realmente ajuda ao trabalhador? Vamos enfrentar esse polêmico tema. A proposta de emenda constitucional, movida lá pelo Paulo Paim, passou agora pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça ele diz apenas o seguinte, que o projeto está adequado, que ele não é inconstitucional e que ele pode seguir para a votação em plenário. Apenas isso, ele não entra no mérito da questão. Mas nós vamos entrar no mérito para que você entenda de forma fácil. O que é o fim do 6 por 1? O que é que está se propondo? O Paulo Paim defende que o excesso de jornada, o trabalho por 6 dias na semana, afeta o lazer e abala a saúde mental dos trabalhadores. E ele está propondo que isso acabe, que a jornada caia imediatamente de 44 horas para 40 horas semanais. E ao longo de 4 anos vai reduzindo 1 hora a cada ano, chegando a 36 horas semanais. Com isso, o empregado teria 2 dias de folga na semana e vai ganhar o mesmo salário. Até aí, ok, eu acho que está muito favorável para o trabalhador, muito bom, não é ruim. Ganhar o mesmo dinheiro e trabalhar menos, óbvio que faz muito bem. Mas o que é que isso tem de reflexo? Bem, tivemos uma experiência assim em 1998, quando um cidadão chamado Lionel Jospin era primeiro-ministro, e era um primeiro-ministro da classe trabalhadora na França, no governo de Jacques Chirac. E ele defendeu cair para 35 horas. O que é que aconteceu nos anos que se seguiram? Primeiro, houve uma recorrência de disputa pelo segundo emprego. Não resolveu o problema do desemprego, porque as pessoas ficaram trabalhando menos horas e buscaram uma segunda ocupação para ganhar mais dinheiro. Quem estava trabalhando já se submetia a concorrer a um segundo emprego ganhando menos, e isso causou um grande transtorno no mercado. Esses trabalhadores, por trabalharem menos horas, será que eles estão bem mentalmente? Olha, a França hoje é o país que tem o maior número de adoecimento mental do trabalho em toda a Europa. Então, o que é que eu quero dizer com isso, nesse primeiro ponto? Não tem nada a ver essa redução de jornada com adoecimento mental. O que adoece a pessoa mentalmente é a pressão, é o tratamento, são outros fatores. Porque se fosse assim, se eu trabalhasse em home office, não adoecia. E hoje se mostra que quem está em home office adoece tanto quanto quem está no presencial. Outro ponto importante, para que a gente chegue no final e aí você tome a sua opinião. Outro ponto muito importante. O Brasil é um país de dimensão continental. Nós temos 24 estados, mais 5 regiões, cada um com a sua peculiaridade, com a sua particularidade. Sem contar a quantidade de negócios. Imagine um trabalhador do agronegócio, da indústria, da hotelaria, de bares e restaurantes, o empregado doméstico, e por aí vai. Como é que eu posso pensar numa legislação trabalhista que seja única para todo mundo? Óbvio que isso não é a melhor solução. Em 2017, nós tivemos a reforma trabalhista, e na reforma trabalhista, o direito negociado ficou acima do legislado. Os sindicatos podem definir uma jornada menor, especificamente para aquela região, para aquela localidade, para aquela categoria profissional. Então, este é o melhor caminho. O que é que deve ser feito? O poder público, o governo federal, o Congresso devem votar leis estimulando isso, mas não criando uma regra geral. Esse é o meu ponto de vista. Eu queria que você refletisse sobre isso. Essa questão do estímulo, cito, por exemplo, a NR01, que começa a valer agora em no começo de 2026, que obriga o empregador a ter todo um cuidado, uma cautela na prevenção mental da saúde do seu empregado. Transfere para a empresa essa prevenção. Isso sim é uma medida contra a saúde mental e não uma simples redução de jornada. Outro ponto que eu gostaria de trazer aqui é que nós estamos enfrentando um inimigo oculto, mas para muitos aparente, que é a inteligência artificial, o avanço tecnológico, a globalização e o mundo em guerra. O mundo em guerra, as bolsas ficam nervosas, os investimentos também, e os empregos sofrem muito com isso. A concorrência ela fica meio que perdida, né? Tivemos aí esse tarifaço que demonstrou que muitos foram demitidos por conta disso. A empresa estava super saudável, feliz com seus empregados, mas veio um tarifaço de outro país e atrapalha todo aquela massa de empregados.
O que é que eu quero dizer com isso? Se o momento é de crise, de grave crise e alta complexidade na competitividade e na concorrência mundial, nós não podemos trabalhar menos. O país será menos produtivo. E isso vai atrapalhar muito o nosso PIB e a nossa economia. Havendo menos investimento, menos PIB, menos atividade produtiva, o que é que isso gera? A economia começa a rodar em menor velocidade e empregos começam a ser perdidos, porque aquela pessoa que abriu um negócio que estava vendendo X passa a vender Y. E isso faz com que ela enxugue o quadro e quem sofre primeiro é a pessoa do trabalhador. É a folha de pagamento quem primeiro é cortado. Portanto, eu acho que esse discurso do 6 por 1, ele é eleitoreiro. Eu não vejo uma vantagem grande para o empregador, nem para o empregado. Principalmente para o empregado, porque vai perder postos de trabalho. O empregador é o que vai sofrer no primeiro momento, porque ele vai ter que ou reduzir o tempo de abertura, a produção, ou contratar mais pessoas, é verdade. Mas, no segundo momento, nós poderemos, inclusive, enfrentar sindicatos de patrão e empregado sentando na mesa e dizendo que para aquela atividade a jornada será, sim, de 44 horas. Será 6 por 1, 6 dias de trabalho e um dia de folga. E, com isso, essa medida não vai ter força, porque o direito negociado está acima do direito legislado. Esse acordo entre sindicatos será maior, mais forte, mais imperativo, ou seja, tem mais força do que a lei votada no Congresso Nacional. A não ser que essa PEC mude isso, mas eu não enxerguei em nenhum momento isso sendo debatido. Então, essa é a minha opinião. É uma medida eleitoreira que não vai trazer uma consequência positiva nem para os empregadores, no primeiro momento, e nem para os empregados a longo prazo. Mas eu estou apenas opinando. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião a esse respeito, porque é importante a gente informar para que as pessoas opinem com fundamento e não por ouvir dizer. É isso.